Você sabia que a gatinha do Karl Lagerfeld herdou 450 milhões de dólares dele? Primeira vez na minha vida que eu quis ser um gato. Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Pedro, eu sou publicitário e designer de moda, moro aqui no Reino Unido. Nesse canal a gente fala sobre moda, beleza, compras e tem muito vlog de viagem legal também, tá? Então se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui, porque se você deixa pro final, você esquece. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida polêmica, conturbada e também genial de Karl Lagerfeld. Por que que eu trouxe esse vídeo pra vocês, né? Se você gosta, nem que seja um pouquinho de moda, você já foi bombardeado aí sobre os conteúdos do Met Gala, que é um dos eventos mais importantes no mundo da moda, e que esse ano eles tiveram como tema Karl Lagerfeld, né? A Line of Beauty, mas era sobre a vida dele. E criou-se uma polêmica muito grande justamente porque o Karl sempre foi apocalíptico desde novinho. E aí, é claro, a gente sempre tem dois pontos aí, né? O que ele foi para a moda, ele foi como pessoa em si, como ser humano. Nesse vídeo a gente vai conversar tudo sobre a carreira, as curiosidades ali da vida dele. Então, bora para mais um vídeo. Gente, então o Karl Lagerfeld, ele foi um designer de moda, mas também foi fotógrafo e também foi cineasta. Ele nasceu na Alemanha e ele morreu agora, em 2019, né? Sempre foi muito conhecido pelos seus designs extravagantes, ele era uma pessoa super excêntrica. Então só pela imagem dele, você já consegue ver que ele era uma coisa assim meio soberba, excêntrica, né? A gente consegue ter essa leitura pelo visual dele. E aí, falando no visual dele, ele construiu ao longo do tempo esse visual que todo mundo conhece e agora virou uma marca registrada dele, sabe? Então ele sempre tava com esse cabelo branco num rabo de cavalo, usando uma alfaiataria. As cores dele sempre foram preto e branco, tá, gente? De imagem pessoal. E aí, sempre usando uma alfaiataria, sempre muito elegante, luvas de couro pretas sempre e óculos escuros. Independente de onde ele estava, era óculos escuros dentro, fora dos lugares, tá? E na maioria das vezes ele estava acompanhado da sua gatinha, que se chama Choupette, que é uma gatinha branca. Gente, pasmem, ele deixou quase sim toda a fortuna dele de herança para a gata, tá? Então foram aí por volta de 450 milhões de dólares. Quero só... Gente, para de palhaçada. Vamos começar agora como surgiu, né, a carreira do Karl Lagerfeld. Então a gente tem aqui que ele veio de uma família muito afluente, tá? Ele veio de uma família rica e que os pais dele sempre deram suporte para esse sonho dele, né? De trabalhar com as artes, de ser designer de moda. Então ele nunca teve esse impedimento. Muito pelo contrário, ele sempre teve um empurrãozinho ali dos pais que tinham uma condição financeira muito boa. Em 1955, ele entrou na Balmain. E ele entrou já como assistente do Balmain, tá? Então ele já entrou num cargo ali, ó. Lá ele começou, pouco a pouco, a construir o seu nome no mercado de moda. Foi ali, então, que ele começou no mercado de moda de luxo. Mas um ano antes ele já tinha ganhado prêmios, né, de designer de moda. Dali ele já pula para outras marcas, então ele fez parte ali, ele passou por algumas marcas muito conhecidas. Gente, ele passou por diversas marcas, tá? Vou falar algumas aqui, que é mais fácil da gente entender, porque elas são muito mais conhecidas. Então ele passou pela Chloé. Na Fendi, ele deu o nome na Fendi, tá? Ele conseguiu dar o seu toque de reverência, de inovação. Conseguiu dar uma extravagância pra Fendi, que na época era bem quadradona. E ali na Fendi, ele criou o logo, dos logos mais usados pela Fendi. Inclusive agora que a gente tá nessa época mais vintage das coisas, foi ele que criou. E ele também criou a queridinha de todas, a aplaudida, a mais desejada, que é a Fendi Baguette. Foi ele que criou, tá? Mas foi na Chanel, 1982 para 1983, que ele virou ali o cabeça da Chanel, que ele pegou a Chanel pra lascar. Quando ele pegou a Chanel estava à beira da falência. A beira da falência significa quase ali, ó, descendo as portas, tá? Por quê? Coco Chanel tinha morrido, então as coisas estavam assim, meu Deus, pra onde vamos? O que vai ser disso? Né? E aí ele entrou como diretor criativo. Gente, esse cara reviveu a Chanel. A Chanel só existe hoje por causa de Karl Lagerfeld, tá? Na Chanel, o que ele fez? Ele colocou a sua extravagância, ele colocou ali o seu toque de ser exuberante, excêntrico na Chanel, mas sem que afetasse o DNA, a essência da Chanel que todo mundo já conhecia, né? Então ali a gente já tinha a Chanel do tweed, a gente já tinha a Chanel dessa mulher clássica, dessa mulher elegante. Ao invés deles fazerem igual a Balenciaga fez com esse diretor criativo que eles têm aí, que deu a polêmica, que contorceu todo o lance da Balenciaga,
Ele não, ele manteve o DNA da marca, ele respeitou isso. Então todas as inovações que ele foi fazendo foi sempre respeitando muito o que já existia, o que a Coco Chanel já tinha deixado para a Chanel. E isso foi uma tacada de mestre, porque ele conseguiu fazer com que a Chanel saísse ali da lama que tava, porque ela começou a ser vista, começou a ser falada, a mídia em cima. Todo mundo agora queria essa nova Chanel, essa Chanel inovada, essa coisa 2.0, sabe? E ao mesmo tempo ele não perdeu a clientela que já estava ali atrelada à Chanel, porque gostava de tudo que a Chanel fazia, entendeu? Porque como ele não trocou as coisas, não fez da água pro vinho, ele conseguiu manter a fidelidade dos clientes. E aí, gente, foi que a Chanel saiu ali quase da beirinha do precipício para hoje uma das 3 marcas de luxo mais desejadas do mundo, tá? Eu acho que foi só isso. O logo mais icônico da Chanel foi ele que criou, tá? Uma das bolsas mais icônicas da Chanel, que é a Classic Flap, foi ele que criou também, tá? Então o cara, assim, gente, ele é um gênio da moda, tá? Ele ficou conhecido também como o imperador da moda, o gênio da moda, e não é pra menos, tá? Se você for analisar tudo que ele tocou, virou ouro. Não tem como negar isso. Na Chanel também, ele sempre foi muito conhecido por fazer, assim, essas instalações, sabe, no runway, nas passarelas da Chanel, dos desfiles. Ele sempre fazia umas coisas, assim, megalomânicas, sabe? Então, tipo, nunca era um desfile normalzinho. Então, o cara fazia umas coisas assim, uma estação espacial, fez um taier gigante, fez uma escadaria gigante, ele representou a Torre Eiffel uma vez numa das passarelas. Ele fez, tipo, um negócio que parecia a Era do Gelo. Assim. Teve o desfile dele que ele mandou, tipo, ele fez o desfile, colocou no convite que era em um lugar específico, e aí quando os convidados chegaram lá pra assistir, tinha que entrar num avião, o avião levava eles pra outro país. Você entende a coisa louca, assim, tipo, estrutura, o que o cara fazia pelas marcas era, assim, surreal. Não dá pra negar que o Karl foi muito amado, principalmente pelas suas modelos. Então ele tinha algumas modelos que eram tipo assim, as preferidas dele, que sempre estavam no desfile e tudo mais, mas as outras também, elas amavam muito ele, tá? Inclusive em 2019, que foi logo após ele ter morrido, fizeram um desfile da Chanel em despedida a ele, tá? E também em homenagem, é claro. E nesse desfile eles usaram os vintages mais icônicos do Karl durante a sua participação toda na Chanel. E as modelos choraram, assim, tipo... ficavam só chorando no desfile lá, que era em homenagem a ele. Então, assim, não dá pra negar que ele era muito amado, principalmente por elas, tá? Tô com uma coceira no nariz, que eu vou dar um soco no meu nariz pra ver se passa. De qualquer forma, nem tudo são flores, né, gente? O Karl, ele sempre esteve envolvido em discurso preconceituoso. Então ele sempre estava ali com um discurso homofóbico, gordofóbico, racista, sexista, enfim, tudo de ruim esse homem estava envolvido no meio. O que acontece é que não dá para passar pano para um ser humano assim, né, gente? Não dá. A pessoa pode ser o que for. Fez uma merda dessa, não dá para passar pano, tá? A gente vê em várias reportagens, por exemplo, nessa reportagem aqui, ele falou que a Adele tava gorda demais. Aí ele falava que se as modelos quisessem ser bem tratadas, não era pra ser modelos. Falava que modelo tinha que sim que ser magra, que gorda não era pra ser modelo. Ele falou alguma coisa também sobre quando alguns países europeus abriram as fronteiras para refugiados, que não era, que foi a maior burrada, que não era pra ter feito isso. Falou de casamento homoafetivo, que também não era pra acontecer. Enfim, ele descia além de todo mundo. Dá pra passar pano pra isso? Não, não dá, gente. Se você é um ser humano desprezível a esse ponto, não dá pra passar um pano pra você. Porém, o fato dele ter sido esse ser humano desprezível anula ou descredibiliza tudo que ele fez para a moda? Na minha opinião, não descredibiliza. Por quê? Se não fosse por ele, em alguns momentos da moda, e a gente tá falando da moda mesmo, no geral, tá? Porque o cara tava ali, gente, no pico da moda. Ele não tava assim, fazendo administração de uma marcazinha qualquer. Ele tava lá, nas maiores de todas. Então, se ele não tivesse posto o dedo em alguma delas, provavelmente hoje a gente não teria algumas marcas, a gente não teria alguns produtos icônicos, enfim. Então, assim, a gente tem que saber separar nesse momento um ser humano desprezível
e algumas atitudes que ele teve que realmente fizeram a diferença no mercado de moda, que é o que a gente tá falando, que a gente sempre fala aqui, né? Agora, entrando no assunto Met Gala, né? O Met Gala é um dos eventos aí mais famosos do mercado de moda e eles resolveram homenagear o Karl. Eu acho que eles resolveram homenagear ele porque ele morreu em 2019. E o cara, gente, realmente foi uma peça fundamental no mercado de moda. Então eu acho que foi por isso aí que decidiram homenagear ele. É claro que deu esse burburinho todo, mas eu acho também que eles já estavam esperando que esse burburinho fosse acontecer. E aí você me pergunta se eu acho certo que eles fizeram essa homenagem pra ele lá no Met Gala e blá blá blá. Eu não concordo e não acho certo que tenham feito isso. Porque aí sim a gente consegue ver uma diferença. Porque ali eles não estavam homenageando os feitos dele, estavam homenageando a pessoa dele. É muito difícil nesse momento de fazer essa homenagem de desvincular. Porque os feitos e a pessoa são a mesma coisa. Então eu acho que a gente saber reconhecer o que ele fez pela moda é uma coisa, que é o que estamos falando aqui. Mas botar o rostão dele lá estampado, usar o nome dele, é outra coisa, né? Aí tá todo esse burburinho, o pessoal tá revoltado aí, porque fizeram a homenagem dele, blá 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 blá. Só que o negócio aconteceu e tá todo mundo falando sobre isso. Então o Met Gala tá mais na boca do povo do que nunca esteve. E aí tivemos presença de brasileiras lá também, a Gisele Bündchen, que inclusive ela era assim com ele, tá? Carne e unha, alma gêmea. O vestido que ela tava usando foi um mesmo vestido que ela já tinha usado numa campanha, que foi ele que fez o styling e ele que tirou a foto, inclusive. E tem uma capa da Vogue Brasil, ela estampou com a Choupette, que é o gatinho dele. Então pra vocês verem como eles eram assim, carne e unha, tá, gente? Eles eram muito, muito próximos mesmo. O Karl Lagerfeld também, de todas essas marcas que ele passou, ele tinha a sua própria marca, tá? A marca dele não morreu com ele, a marca dele continua aí, o site tá aberto, as lojas estão abertas. Ele vendia tanto roupa quanto acessórios, tá? As bolsas eram, tipo assim, o principal item da loja dele, justamente pela história dele nas outras marcas. O logozinho principal lá tinha o nome dele, né? E também tinha um bonequinho que era a representação dele. Eu não tenho nada do Karl Lagerfeld. Eu confesso que uma vez eu fiquei muito tentada a comprar um tênis dele, mas depois eu vi que a Alexander McQueen tinha um tênis muito parecido. Acabei que não comprei nenhum dos dois. Então, gente, agora eu deixo pra vocês, quero que vocês me contem aqui o que vocês acharam dessa homenagem, o que vocês acham dele como designer. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui falando sobre moda. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, que ajuda o YouTube a entregar pra outras pessoas. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!